Torocasters, tudo bem? Eu queria começar desejando um bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Antônio Neto, sou discente de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Amazonas e essa será uma nova série aqui do Torocast chamada Projeto de Extensão. Para quem não sabe, a gente foi aprovado recentemente num edital da ProEx, a qual a gente está conseguindo transformar isso que você já conhece do Torocast em conteúdo científico e produção acadêmica. Junto comigo eu tenho o nosso cofundador e co-host Guilherme Brasil. Fala, galera. De novo aqui. Que é o nosso querido discente de Engenharia Química da UEA, na Escola Superior de Tecnologia. E temos um novo integrante, queria que ele se apresentasse, falasse do seu curso e o que ele está contribuindo aqui no Torocast. Fala, galera, eu sou o Antônio Braga, eu sou discente de Engenharia Química pela UEA também, sou calouro do Guilherme. E, no caso... Pera, o que eu... Não, relaxa, isso acontece. Eu tô nervoso, perdão. Não, o que tu tá contribuindo? Como é que tá a parte do time? Lembra lá do LinkedIn e tal? Ah, tá. Eu vou contribuir agora com o time, no caso, pegando uma avaliação do podcast, fazer uma avaliação com o público do que vocês estão achando do Torocast. Maravilha. Até porque, né, a gente, como isso vai ser uma série, a gente está com uma previsão de gravar 6 a 7 episódios durante o contexto do projeto de extensão, a gente precisa criar indicadores. Então, você que está aí nos assistindo ou nos escutando nas outras plataformas, a gente precisa entender a nossa progressão com vocês. Se esse conteúdo está levando conhecimento científico, se você está conseguindo compreender uma pesquisa, alguma pessoa que está trazendo um tema relevante, porque a gente acredita que diante do que a gente conta plataforma Torocast com o nosso material, a gente pode alcançar vários jovens discentes da UEA e até fora da UEA também, para estar falando sobre seus projetos de pesquisa, tá falando sobre alguma coisa que fez em sala de aula, ou até em algo paralelo dentro e fora da universidade, mas que de certo modo possa estar contribuindo para a comunidade, para a sociedade civil em geral. Dito isto, esse é o nosso primeiro episódio de abertura, de boas-vindas, então eu acho que a gente pode pegar um pouco do gancho Brasil e contar a história de como tudo isso começou com a professora Ellen e do que a gente tem como expectativa, do que a gente visualiza e dizer um pouco para a galera como é que eles podem interagir, né? Sim. Então, queria te ouvir um pouco sobre isso. Então, a história por trás dessa transformação, né, do Torocast para um projeto de extensão, ela, querendo ou não, ela passa muito pela própria história do que é o Torocast e do porquê que ele foi fundado. Porque, bora lá, se a gente retorna um pouquinho na linha do tempo, a gente criou isso aqui como uma proposta de combater um problema muito sério da sociedade brasileira, que é a evasão escolar, um problema crescente que vem mostrando que os jovens de hoje, né, falando de jovens de hoje, parece até que eu tenho uns cinquentão, mas assim, quem está na escola hoje, ou quem às vezes até na universidade, não vê muito valor no processo educacional e de adquirir formação. Que às vezes quer pular direto para o mercado de trabalho, ou acha que não dá muita oportunidade, ou é chato, enfim. E isso está levando nosso sistema educacional com nível nação a níveis bem longe do que deveria ser, né? Bem longe do satisfatório. Então, qual é a abordagem que a gente escolheu para o projeto de extensão? Essa missão que era do Torocast passa também a ser do projeto, só que agora a gente busca dar uma ênfase na relação comunidade acadêmica e sociedade civil. Então, para que as pessoas perto da gente, as pessoas ao nosso redor, entendam qual é o valor da universidade, o que se faz na universidade, o que realmente se produz, o que as pessoas fazem lá, que tipo de coisa sai dali, quem são as pessoas, qual é o perfil das pessoas que estão lá, o que elas podem contribuir para a sociedade, será que vale a pena fazer um curso superior? Então, ainda naquela pegada de chamar pessoas de várias faixas etárias, várias camadas sociais, para vir aqui dar o depoimento delas, então vai vir gente que está entrando no curso, gente que está saindo, gente que dá aula, gente que faz pesquisa, é mais ou menos isso que a gente pretende fazer. E claro, como o Antônio falou, vale reforçar, mais do que nunca a gente precisa do apoio de vocês com o retorno de informação, tanto porque
para caracterizar isso como um estudo, como um projeto, a gente precisa ter essa avaliação estatística, a gente precisa ter essa validação, e também porque, para que a gente cumpra com os nossos objetivos, é interessante que a gente recolha e interaja com o público, né? Esse projeto é todo pautado em interação. Então a gente precisa, de fato, que vocês participem. A gente fica muito contente porque a gente tem uma comunidade até que ativa, o nosso canal tá crescendo, e agora mais do que nunca a gente precisa que essa atitude de vocês permaneça. Aproveitando o teu gancho, eu vejo que se a gente pudesse resumir em poucas palavras, é um pouco de fazer a ponte desse conhecimento científico com a sociedade, meio que democratizando a informação. E eu acho que muito o que a professora Ellen falou quando a gente escreveu o projeto sejam vocês mesmos. Porque eu acho que um pouco da essência do Torocast está nessa fala coloquial, essa fala jovem, de tipo, bora falar sobre coisas complexas num tom jovial e tanto faz. E é muito interessante, acho que é muito formidável o Antônio estar aqui, porque um pouco da evasão escolar, eu acho que encaixa um pouco da própria história do Antônio na universidade. Sim. Porque... E eu acho que isso é legal porque isso entra de conjunto com o Torocast. Então eu queria ver um pouco do Antônio sobre esse processo da evasão. A gente está dando um enredo, está falando do Torocast, mas é interessante entender o que leva à evasão acadêmica, o que leva a gente a trocar de curso. É importante salientar que isso não tem problema nenhum. Isso acontece, é uma realidade, acontece em N lugares, N universidades, e a gente está aqui para compreender e ver como engajar, como empoderar esse estudante. Então acho que aproveitando isso, como é que se dá esse processo, Antônio? Eu sei que tu já passou por isso, mas para quem não te conhece, para quem está assistindo, te escutando, explica como é que foi. Tu entrou em um curso, depois trocou, o que aconteceu no primeiro, como é que tu se sente agora? Primeiro de tudo, eu queria salientar um pouco mais sobre o que o Guilherme estava falando da extensão, que eu acho que o Torocast, ele pega muito do que são os 3 pilares da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão. Que o Torocast em si, o que vocês sempre falaram, era de democratizar o conhecimento, né? E isso é o que a universidade propõe, que é a extensão, é a gente pegar o que a gente vê na faculdade e levar para o público. Assim, porque é a universidade pública, então não é só o meu dinheiro que estou estudando que está lá. Então eu tenho que dar esse retorno para a sociedade em si. Agora, da pergunta que tu me fez, né, eu acho que o que leva a gente a trancar o curso, ir para uma outra faculdade, vai muito porque, quando eu entrei, eu fazia engenharia naval na UEA antes, aí eu entrei, eu pensei que eu queria fazer engenharia naval, eu tinha 16 anos. Eu pensei que eu sabia o que eu queria da minha vida, assim, aí eu passei no macro, eu passei no CIS para o UEA, e eu passei para naval nos dois, então eu não tinha mais o que escolher, eu ia fazer naval, entendeu? Aí, acabou que eu entrei no curso, o curso não era aquilo que eu esperava, e eu conheci o Guilherme e as meninas da sala dele, eu via eles fazendo as coisas de engenharia química, entendeu? Eu via eles estudando química. E eu ficava mais empolgado vendo as coisas dele do que vendo as coisas do meu curso, entendeu? Eu lembro que em 2019 até, foi mais ou menos na época que eu decidi que eu queria trocar de curso. Tava tendo o Amazon Hack, que era um congresso que o pessoal lá da UEA organizou mesmo. Congresso de engenharia química, isso, né? Isso, congresso de engenharia química que organizou, veio gente do Pará. Veio da Unicamp. Foi um negócio bem legal, assim, que eu lembro... Eu tava fazendo naval e eu tava indo lá assistir tava vendo as apresentações, eu vi uma apresentação do Guilherme, vi uma apresentação da Bia, da Thaisa. Foi bacana, assim, e... Aquele dia abriu meus olhos, assim, que eu gostava de engenharia química, entendeu? Outra coisa que abriu muito meus olhos foi que eu fui participar do Encontro Nacional de Alunos de Engenharia Naval, alguma coisa assim, o ENAV, em 2019 também. E foi onde? Foi lá em São Paulo. Eu cheguei a viajar, fui lá para a USP, participei do congresso lá e, acabou que eu vi, tava todo mundo empolgado lá, todo mundo amando, tá vendo tudo, assim. Eu achei interessante, mas
A Amazonec foi melhor, né? A Amazonec despertou mais meu interesse, entendeu? Caramba, interessante Eu isso. precisei ir lá pra São Paulo pra perceber que não era aquilo que eu queria, assim. Aí agora eu tô fazendo aqui engenharia química, eu tô gostando, assim. É uma dor de cabeça ou outra, assim, mas... Eu acho interessante porque... É uma dor de cabeça que a gente... Eu tenho mais convicção que eu Instiga, né? Eu gosto dessa dor de cabeça, né? Eu quero mais, quero aprender, sei lá. Mas eu achei isso curioso, né? Porque geralmente o encontro nacional é o que mais instiga, motiva a galera. Inclusive, fui eu e tinha ido uma menina que era minha caloura de naval na época. Esse ano a gente foi conversar sobre isso e nesse congresso foi quando ela se interessou muito mais pelo curso. A gente estava em situações parecidas, só que eu estava mais tendencioso ainda para sair, entendeu? E acabou que ela se identificou mais com o curso e chegou quando eu voltei para Manaus, assim, eu já tinha passado o período de inscrição no macro. Aí agora é estudar que eu vou fazer o macro de novo e vou mudar para engenharia química. Legal. Interessante, é um relato real e assim, acho que mostra uma realidade velada de muita gente que está nos cursos de graduação e às vezes não tem coragem de mudar, ou às vezes está batendo perrengue, ou se identifica também, né? Pode acontecer esses casos. E é muito legal ouvir essa tua história, Antônio, porque eu mesmo já me identifiquei assim. Eu acho que a gente pode... Logo no começo, né? Logo no começo, cara. Nossa, eu me lembro que um assunto que também envolve muito, principalmente para a área de exatas, e eu também entrei nesse meio, foi despriorizar, né? Quando você reprova alguma matéria. Nossa, você vem do ensino médio, ensino fundamental, sei lá. Eu tirei 7, 8, 9, 10 e tal, mas nunca ficou. Eu nunca passei nessa realidade de ficar, reprovar de ano e tal. E aí na faculdade eu queria manter essa excelência, né? Eu entrei em economia lá na ESO, na Escola Superior de Ciências Sociais. Quero ser economista. No primeiro período eu já fiquei assim, será que eu quero ser economista? Só que o legal dos cursos hoje em dia, acho que isso não é uma coisa só de economia, mas muitas áreas, é que cada vez mais o profissional do amanhã, ele é multitarefa. Então, tipo assim, ele faz engenharia, mas ele tem que entender de economia, tem que entender de contabilidade, tem que entender de N fatores em conjunto. Ainda mais quem é de química, né? Que entende um pouco da biologia, entende um pouco da física. Sim. Assim como todo engenheiro também, né? Mas aplica cada vez mais coisas diferentes. E aí, no primeiro período eu passei, de boa, coeficiente alto ainda. Segundo período, quase fiquei, tive que deixa aí. Tive que ir pra PF precisando tirar 9, mano. E tirei 9 e passei. Não me pergunte como, mas passei, estudei e tal. No terceiro período, eu reprovei a primeira matéria. Poxa, que olhar assim, meu Deus, será que eu me matriculo numa particular, faço essa matéria e pago? Será que eu tranco? E aí vem aquela dúvida, será que eu tô no curso certo? E aí eu fui, fiquei um momento assim meio triste, fui conversar com os amigos, mano, reprovar é normal, Eu acho que reprovar mostra que tu tá no caminho certo, porque tu tem que aprender aquela matéria direito, tá ligado? E aí... Faz sentido. É uma forma de você revisar, de você entender que você não aprendeu realmente aquilo, né? E aí hoje, tô no último período do meu curso, vou me formar, assim, espero me formar sem pagar, dever nada. E, tenho convicção total de que eu tô realizado, assim, sabe? Vale ressaltar que é a segunda graduação já, né? A segunda, a primeira foi em ciência política em particular e tal. Aqui não cobre o UEA, aqui já é assunto externo. Mas aproveitando isso, eu acho que uma coisa que me instigou muito a continuar em economia e enxergar a valorização do meu curso foi os encontros nacionais, eu participei, o meu foi em Brasília, dos estudantes, aquilo foi o máximo. Mas também foi poder acompanhar os projetos de iniciação científica. Eu cheguei a fazer PAIC, que é o Programa de Amparo à Iniciação Científica, pela primeira vez já na pandemia. Eu queria falar sobre um tema um pouco distante, né? Porque o legal da pesquisa científica é que tu não precisa necessariamente falar da tua área. Tu pode falar sobre um tema que tu quer, uma resolutiva, uma problemática. E eu queria falar sobre migrações. Eu tinha uma professora que ela tinha um mestrado, doutorado nessa área. Ela possui, na verdade. E eu queria falar sobre migrações e mudanças climáticas. Porque isso é um tema que cada vez evoca um pouco da comunidade científica, né? Resumindo, para quem não entende nada do assunto. A gente vive a realidade das mudanças climáticas, a gente tem um aumento da temperatura global ano após ano. Por quê, Antônio? Por causa da questão da poluição,
a questão do aquecimento global, a questão de nossas emissões de carbono serem cada vez mais elevadas, e aí muitos temas a fundo que você pode estar pesquisando. E o que o tema de migração tem a ver com isso? Muitas pessoas necessitam se deslocar no continente, nos territórios, nos estados e assim por diante. Muitos desses deslocamentos têm motivos. As pessoas não se deslocam sem motivo por nomadismo, eu acho, né? Ou cosmopolita, ou outro termo técnico. Mas geralmente tem um tema, um motivo, tipo riqueza, que é uma oportunidade de trabalho, que é uma qualidade de vida, que é uma segurança. Um regime de exceção. Uma guerra também, né? A gente está vendo agora recente duas, que é a crise venezuelana, que tem um fluxo migratório para Manaus, Boa Vista, Pacaraima, em Roraima. E tem agora, recentemente, a da Ucrânia, onde tem pessoas migrando para a Polônia, tem pessoas migrando para Bósnia, Croácia, entre outros países. E uma migração que eu acredito que ela tenha acontecido cada vez mais, mas de uma maneira velada, em que a mídia não denota tanto, seria uma migração por causa dos efeitos das mudanças climáticas. Uma coisa que a gente pode associar bastante, eu pelo menos associo, é Brumadinho. O desastre da Vale acabou com toda a região lá, tanto em Mariana quanto em Brumadinho. Isso forçou diversos mineiros a terem que se deslocar para outras cidades da região mineira. Oeste de Minas, leste de Minas, norte de Minas. Então, isso é uma migração por causa de um desastre natural, um efeito que, por sua vez, pode ser climático ou não. No caso de Brumadinho é mais o efeito da Vale, né? Tem a ver com a questão ambiental e tudo mais, efeito também das chuvas em Minas. Mas é assim, eu acho que vocês entendem a ideia. Posso estar errado também, a pesquisa científica é para isso. Mas só resumindo a história, eu acabei não seguindo muito adiante com a professora, porque a pandemia fez muito mal, acho que para muitas pessoas, e eu acabei optando por não continuar. Talvez eu continue em outro momento em alguma instância acadêmica, que eu acho que é um tema bastante relevante. E é uma pesquisa científica, né? E aproveitando a abertura desse tema, eu queria ouvir um pouco de vocês dois sobre pesquisas científicas que vocês já fizeram. Não necessariamente precisa ser um PAIC, pode ser numa matéria, um artigo, sei lá. Mas vamos tentar falar isso de uma maneira que as pessoas possam compreender, né? E a gente fazer uma discussão, que eu acho que isso vai ser como é que pode ser? Um jogo, um alfa, né? Um teste dos próximos episódios. Legal. Bom, eu fiz iniciação científica, acho que quase toda durante quase toda a minha trajetória na graduação. Na verdade, a primeira proximidade com qualquer nível de leitura e pesquisa científica foi antes da iniciação científica, foi quando ainda no tempo de empresa júnior, né, quando eu estava executando serviços na área de consultoria em química, e eu precisava consultar muita literatura, principalmente para fazer procedimento analítico e tal. Então, desde lá, meio que já fui criando uma familiaridade com essa acho que não tem como dizer de outra forma, é uma literatura científica, né? Uma forma de escrever, né? de transmitir esse conhecimento. Então, aí depois disso eu fui me ingressando também em projetos de iniciação científica propriamente dita, que é, para quem nunca teve a oportunidade de participar de é como o Antônio falou, em muitos casos às vezes o tema vem do professor, às vezes é a iniciativa do próprio aluno, mas é uma oportunidade de quem está cursando em uma instituição de ter uma vivência do que é realizar pesquisa acadêmica, de produzir conhecimento acadêmico, científico, antes de ingressar numa pós-graduação, num curso de mestrado, doutorado, que tradicionalmente, historicamente falando, é no mestrado que você tem mais contato, de fato, com a metodologia científica, lá que você aprende a empregá-la de fato, né? Embora você tenha uma introdução na graduação, mas é no mestrado que você implementa de fato. E aí o programa de iniciação científica é uma forma de suavizar essa passagem da graduação para aqueles que querem seguir um mestrado ou uma carreira acadêmica. Você tem a oportunidade de botar a mão na massa para fazer um tema que você se interesse e de aprender como é todo o processo, desde você pesquisar e catar os conhecimentos necessários para projetar tudo aquilo que você pretende fazer ou não, ou como se guiar dentro da sua pesquisa, saber se está indo pelo caminho certo ou não,
justificar suas escolhas, depois apresentar os seus resultados, o que você aprendeu, para uma banca e eles classificar se foi satisfatório ou não, estava dentro do que estava previsto no projeto. É mais ou menos assim, não sei, eu espero que tenha ficado claro, mas então, eu fiz, acho que estou fazendo o quarto, acredito que seja quarto projeto de iniciação científica, nunca repetindo um tema, mas, quer dizer, o segundo foi uma continuação do primeiro, mas os outros dois foram radicalmente diferentes. E eu acho legal isso, porque desde assim, antes de entrar de fato na universidade, meus pais sempre me incentivaram assim, entra de cabeça em tudo que tiver por lá, de oportunidade de trabalhar, de participar de projeto e o estágio na universidade, qualquer coisa que te faça aprender fora da sala de aula. E eu entendi isso também como uma forma de, além de você exercitar os conhecimentos práticos daqui para meu curso de engenharia, nosso curso de engenharia química é muito importante, mas também uma forma de você testar qual das áreas que parece ser a sua. Qual que tem mais afinidade. Qual que tem afinidade, porque é um negócio amplo. Então você ter a oportunidade de trabalhar com várias coisas é bastante interessante. Fora que às vezes chega até a ser infelizmente subestimado, mas a pesquisa de modo geral, e aí eu incluo também os programas de iniciação científica, tem um retorno social, porque às vezes a gente tende a ver querer ver os frutos da pesquisa científica com muito imediatismo, mas cada pequeno achado na trajetória da história, né, da ciência, tem muito valor que a gente não tem como saber agora. A gente vai saber o que realmente é os resultados da pesquisa que eu realizei lá no começo da graduação, talvez só venham ter significado daqui a 5, 10 anos. Talvez antes, talvez um pouco depois. E assim, eu estou falando como se fosse algo difícil de enxergar, mas em alguns casos, né, eu conheço pessoas que fazem projetos que nem é tão difícil assim de ver o valor, sabe? São coisas incríveis. E acho que está na hora da gente ter uma maneira, nós como sociedade, né, civil, de maneira geral, é importante da gente estar mais por dentro disso e saber o que está rolando. E por que é importante ter por que é importante para o Brasil, para o país, né? Por que para o Brasil é estratégico ter esse tipo de trabalho sendo desempenhado? Eu achei interessante essa descrição que tu fez, essa importância. Mas eu acho que para quem está nos escutando, acho que aproveitar o Antônio agora, tu já fez para alguma produção científica, artigo? Não. Não, ainda não? Não, ainda não. Interessante. Está sendo meu primeiro contato com alguma coisa assim, está sendo esse projeto de extensão. Legal, maravilha. Então já é uma porta de entrada, gente, né? Mas assim, teve alguma matéria, alguma disciplina que tu conseguiu ver a importância de alguma coisa que você está aprendendo em engenharia química que tem uma correlação com o nosso dia a dia, cotidiano? Não sei. Cara, eu ainda não... No caso, em engenharia química em si, eu ainda não tô lá, mas essa conversa sobre projeto de iniciação científica foi uma das coisas que pesou muito também na minha cabeça quando eu fazia naval. Porque, como o Guilherme falou ainda agora também, que o projeto às vezes vem iniciativa do professor, mas comumente é da cabeça do aluno que sai, entendeu? Então, quando eu fazia naval, como não era... Eu não tinha muito... Eu pensei que eu tinha interesse na área, né? Mas acabou que eu não tinha um interesse, eu não sabia o que eu queria fazer em naval. Eu não tinha ideia do que fazer de pesquisa, eu não fazia a menor ideia do que ir atrás de fazer pesquisa. Tipo assim, tu tinha muito interesse pela área, mas quando tu se viu lá dentro, tu não sabia o que pesquisar, tu não sabia que problema achar na literatura. Porque, assim como em engenharia química, em naval também, qualquer aluno que chegar com o professor falar, professor, eu queria fazer um projeto sobre isso. O professor faz, os professores de universidade todos têm alguma linha de pesquisa. Todos não vou dizer, que eu não sei. Mas é comum que o professor ele tenha a linha de pesquisa dele, que ele auxilie o aluno nisso. Só que eu não tinha despertado esse interesse por nenhum assunto ainda. E agora em química eu entrei lá pro ILUM, o laboratório, entrei como voluntário da professora Ellen. Aos poucos assim eu tô
tô conseguindo enxergar alguma coisa que eu possa pesquisar, entendeu? Eu não tenho nada formado ainda, mas aos poucos eu consigo ir ligando. E agora que eu tô começando a entrar também nas matérias mais específicas de química, eu vou... Agora nesse período que eu vou fazer minha primeira matéria de laboratório na faculdade, então... Falando de matéria, que você entrou nesse assunto, eu lembrei agora de algumas vezes que a gente teve que fazer em algumas disciplinas, uns trabalhos que envolviam você ter esse lado com pesquisa. Você tinha que pesquisar realmente para fazer aquilo, ler artigos e tal, para dar uma... Eram trabalhos assim, tipo... existe esse tipo de problema aqui na nossa profissão, né? Você dá um contexto e aí, como resolver? Dá a solução aí. E aí a gente tem que pautar nessa escolha com alguma coisa, né? Então, um exemplo mais recente foi... Eu estava fazendo uma matéria aí nesse período que é tratamento de efluentes. Para quem não é da área, seria basicamente o que se faz lá na estação do Água do Amazonas. Assim, Água de Manaus. Água de Manaus, perdão. E coisa de saneamento, né? Então, para tratamento de água efluente, é você... água para você tratar, botar a água em condições de ela ser consumida ou usada pela população. E efluência é você cuidar dos rejeitos que vêm da indústria ou de qualquer outra atividade comercial e para que aquilo não agrida demais o meio ambiente quando você for descartar. E aí essa professora já dá essa matéria há algum tempo, então ela já tem o costume de, no último trabalho, ela passa assim, uma lista de várias situações e divide entre os grupos e pede para que eles apresentem uma forma de seminário, como é que seria, como deveria se resolver esse caso, né? Então é uma forma de... É quase você... É diferente do seminário tradicional, você meio que tem que apresentar uma proposta. Se você chegasse para alguém no polo que tem um problema e olha, eu acho que eu tenho a solução para o teu caso. E foi bem bacana. Acho que pegando esse teu relato, eu tenho um exemplo muito legal de economia também. No último período, eu fiz uma disciplina chamada Estudo de Viabilidade Econômica, com o professor Roderick. E ela é uma matéria muito interessante porque você entende na prática o que é ser um economista, assim, né? Fazer projeto e tudo mais. O que em linhas gerais, um resumo, né, condiz a matéria? Você tem modelos de negócios, então, por exemplo, você tem restaurante, você tem barbearia, hotel e vários segmentos. E digamos que tu quer abrir um hotel no Brasil. Não é simplesmente tu querer abrir um hotel. Um hotel exige um estudo do metro quadrado, ou área alugada, ou terreno. Exige o custo energético que vai ser atribuído ali, da concessionária de energia, para iluminação, quartos e tudo mais. Existe os funcionários, o RH que vai estar ali, o custo dos benefícios, dos encargos sociais de cada pessoa, teu gerente, tua camareira, a pessoa responsável por guardia de carro e tudo mais. E aí são várias planilhas que vão montar o teu projeto de ter um hotel. E isso vai ter um custo e a gente vai fazer previsões em diferentes cenários. Um cenário otimista, pessimista, moderado, para ver a possibilidade e quanto tu tem disponível a gastar para isso. E aí o que consistiu a matéria, a disciplina? O professor nos ensinou cada etapa desse estudo do projeto e nos dividiu em grupos e falou assim, cada um de vocês tem um negócio. Vamos dar viabilidade a isso. Vocês vão fazer o que eu ensinei e vão apresentar aqui para ver se o negócio de vocês tem viabilidade ou não. O que eu acho que é o pulo do gato? O olhar que a gente tem que ter na graduação? Eu não vou dizer que eu sou o único, né? Mas eu acho que tem várias pessoas que também pensam igual ou poderiam pensar. Quando o professor jogou essa ideia, eu pensei assim, eu não quero abrir um negócio. Eu não quero tipo um restaurante, um hotel. Por que a gente não pega e consulta alguém que tem um negócio e bora ver se o negócio dele é viável? Porque aí a gente está fazendo a disciplina e ao mesmo tempo está ajudando alguém. Acho que esse é o propósito. Então a gente tinha um colega, eu até faço um salve aí para ele, o Lucas, que ele é formado de contabilidade da UEA. É o da hamburgueria? É ele mesmo. O Lucas, ele se formou e ele sempre falava pra gente assim, Antônio, eu quero empreender, eu quero abrir meu negócio.
E eu aprendi na faculdade direitinho como fazer minhas questões notoriais, contabilidade, como administrar meu negócio. Ele fez as optativas, fez marketing, administração e tudo mais. E ele abriu uma hamburgueria. Essa hamburgueria, hoje ela faz delivery. Eu já comi lá, meus amigos já comeram lá. A gente, enquanto fez o trabalho, comeu lá para ver se valia a pena mesmo. E valeu, pô. E ele foi compartilhando os dados do negócio dele e montamos um slide, montamos as planilhas. E nós identificamos vários pontos em comum para falar do negócio dele. Por exemplo, hoje ele trabalha com um tipo de smash, que para quem não sabe é um hambúrguer prensado numa chapazinha. Ele é bem amassadinho. E aí, o que era a ideia dele quando ele abriu esse negócio? Eu quero vender um produto artesanal de qualidade, origem regional, mas eu quero ser acessível. Então, ele, diante dos ingredientes e o trabalho que ele adequa com os entregadores, ele tem um hambúrguer de qualidade por um custo que eu acho abaixo de muitos concorrentes. Por exemplo, você tem um combo com sanduíche, batata e refrigerante, varia de R$29, R$30. Se você for numa rede de fast food ou um grande artesanal de Manaus, isso vai rapidinho para 50, 60, 70 reais ou até 100. Então, nós fizemos esse trabalho com ele, foi nossa a P1 e a P2, né? Primeira parcial e segunda parcial. E nós encontramos vários, o negócio é viável, ele tem um faturamento muito alto, mas a gente tem que entender como relacionar as dívidas dele, né? E assim foi muito legal, porque nós terminamos esse trabalho e compartilhamos os dados com ele, para ajudar ele de certo modo. E a gente segue essa amizade aí, e o professor gostou muito do nosso trabalho. Porque, diferentemente de outros colegas, a maioria escolheu criar seu negócio. Um rapaz que eu acho que ele decidiu falar do negócio que ele queria criar de verdade. Que aí eu acho que tem uma relevância muito grande também. Mas eu acho que contando esse relato, essa história, né, que eu passei no último período, eu acho que esse é o olhar que a gente tem quando entra na engenharia química, quando entra na economia, quando entra em qualquer graduação, seja na UEA ou outra universidade. Esse olhar de como é que a gente pode se desenvolver e dar uma entrega, seja para a sociedade civil, ou até o que a gente realmente quer fazer. Por exemplo, vocês que são de engenharia química, né? Mas outra pessoa que seja de outra engenharia também na UEA ou outra área. Um tema que eu acho que está muito em voga, muito em discussão, é a bioeconomia, que seria a economia ecológica, a economia dos nossos recursos naturais na Amazônia, mas uma economia que não degrade, uma economia que não desmata. Então, por exemplo, uma vez, visitando o laboratório lá com o Guilherme, a gente estava falando sobre um creme para varizes de abacaxi, que dá para você fazer uma extração do abacaxi convencional, aquele que você vê nas ruas de Manaus, 4x10, 3x10, ou vê numa feira da vida ou mercado, e você, num processo químico, biológico, poder extrair e criar um creme que pudesse ser comercializado, certificado, para tratar das varizes que tem nas pernas, braços e outras partes das pessoas convencionais. Isso é interessante, porque a gente consegue gerar valor agregado àquele produto e sair talvez até uma empresa da universidade. Gera toda uma cadeia, né? Você favorece o produtor regional aqui do Amazonas e pega um produto que é de fácil obtenção aqui na região e consegue trabalhar ele para ter um valor agregado e resolver um problema de fato das pessoas. Né? Então, sem dúvida. Tem todo esse ganho. E o que mais pode comentar sobre? Tem algum ponto, Antônio? Cara, não, pra falar a verdade, não. Bora mudar então um pouco o foco. A gente podia falar, acabou mencionando, mas não aprofundou muito na história de como veio a ideia para esse programa de extensão com a professora e a liberdade que ela deu para a gente trabalhar aqui. Comenta aí, Inicia. Então, o Antônio comentou, a professora Ellen acho que é a mais recente, uma das mais recentes chegadas. Porque chegou depois chegou outras, mas ela entrou recentemente no Hub, né, no Instituto, no laboratório. Para quem não sabe, gente, o Hub é o espaço laranja dentro da Escola Superior no estacionamento. No estacionamento da Escola Superior de Tecnologia da UEA, lá na Darcy Vargas. Você tem a UEA, né, à direita, né, de quem vem... No antigo UTAN. No antigo UTAN, que vem sentido descendo a Darcy Vargas. E no lado esquerdo, um prédio como se fosse anexo ao estacionamento. O laranja é onde está inserido esse laboratório ILUM, que é de química, né? Mas também tem outros laboratórios, né? Sim. Sistemas embarcados. É porque o Hub em si, ele é na verdade um espaço, uma ideia da UEA de fomentar, assim,
pesquisas do ramo de P&D, né? Atrair recursos de P&D para a universidade. Então tem laboratórios tem vários professores atuando lá dentro, principalmente da área de eletrônica e automação, que na verdade o grupo de pesquisa tem um grupo de pesquisa que rege assim todos aqueles laboratórios do Hub, que é o Núcleo de Sistemas Embarcados. Mas aí acaba tendo um trabalho interdisciplinar, então tem gente da eletrônica, da elétrica, da mecânica, tem a gente de química, tem a galera da automação. E acho que hoje em dia operam lá uns 3 laboratórios distintos, com uma certa independência. Que aí é o ILUM, só a galera de química mesmo, basicamente. O LSE, que são eletrônica, mecânica, elétrica, toda essa turma aí. E mais o Indústria 4.0, que aí pega o pessoal de produção, automação, às vezes até administração, marketing, que eles fazem muito trabalho visual. Já teve gente de economia lá também, eu lembro. Já, também teve. E eu acho bem legal por essa parte, mas da interdisciplinaridade, né? Você ter pessoas de diferentes vocações trabalhando juntos em setores no mesmo projeto. Mas, bom, tratando mais especificamente agora a professora Ellen chegou recentemente no curso mesmo, né? Ela é recém-concursada, eu acho, e ela veio com essa ideia. Ela trabalhou em alguns projetos de extensões, aquele projeto Menos um Plástico, teve agora trabalhando na Escola Humanizada da UEA também, que eu acho que é um ponto legal da gente trabalhar futuramente em episódios. É um projeto bem bacana que é desenvolvido. Sim. E não só por ela, de vários outros professores da UEA também que dão apoio a essa escola. Mas enfim, é uma pessoa que veio agregar bastante no curso de maneira geral, e ela tem essa vontade de desenvolver esse lado da extensão, que é o que ela enxerga, que aqui ainda é muito digamos, embrionário, vamos dizer assim, ainda está engatinhando na universidade. Principalmente os alunos, assim, às vezes não sabem que existe essa possibilidade, que é mais flexível, às vezes, do que você fazer uma iniciação científica propriamente dita da PAIC ou PIBIC. Às vezes a extensão é bem mais flexível e você consegue ter um trabalho mais direto com as pessoas, o que é interessante. E ela soube que soube que eu trabalhava com o Antônio num podcast, né, no Torocast, e falou que, poxa, isso pode ser uma boa oportunidade de integrar se nós quiséssemos entrar mais a fundo nesse nicho da universidade e, ao mesmo tempo, desenvolver algo que pode depois reverter para a gente como um histórico acadêmico interessante, né, que chame a atenção. E, então, ela fez o convite, cheguei com o Antônio, ele achou a ideia maravilhosa e a gente, numa reunião com ela, deixou tudo a nosso cargo, para que a gente mantivesse toda a estrutura e identidade do podcast. Acho que isso foi fenomenal, foi diferencial, porque a gente não está tendo que se adequar para estar aqui. É claro que se você ver o episódio convencional do Torocast, a gente fala uns termos mais gírias, coisas internas, piadas do grupo. E no ambiente acadêmico, científico, exige uma seriedade maior. Não que a gente está aqui 100% formal, a gente está rindo, se perdendo, mas a gente exige essa formalidade, né? Você não apresenta um projeto de iniciação científica rindo ou contando uma piada, não sei, nunca vi, né? Pode acontecer também, né? Mas também, querendo ou não, combinava com uma vontade que a gente tinha de dar um passo à frente, né? Um passo a mais, de evoluir assim, na forma de apresentar o programa. Eu acho que até contando um pouco antes a história do Torocast lá, para quem não sabe, o Torocast ele foi fundado em julho de 2021, mais precisamente lá para meados do dia 24, 21. A gente sempre acaba contando essa história. Inclusive, eu não sei se o Guilherme chegou a comentar contigo, mas quando vocês estavam começando com o Torocast, o Guilherme fez, eu acho que uma enquete no Instagram dele mesmo, falando que ele queria fazer isso, se alguém queria se voluntariar para ajudar, entendeu? É verdade, ele foi uma das pessoas Eu fui uma das pessoas que se voluntariou lá no início, assim, só que acabou que ficou só você e não deu muita coisa, entendeu? É culpa dele. Não, mas tá registrado. Tranquilo. Tá mas registrado. Aí quando chegou depois que ele queria transformar no projeto de extensão, eu não lembrava que eu tinha me prontificado lá no início, mas foi um negócio que despertou aquela vontade em mim de novo. Eu acho que esse aí foi o ponto-chave.
Na época que ele fez isso, a gente não tinha estrutura mínima que a gente tem hoje. Meu Deus do céu, quase quebrei o negócio. Então seria até difícil, assim, formalizar algo assim. Mas deixa do jeito que tá, senão... Como a gente brincava, né? O Torocast cabia numa mala. Hoje cabe numa mala e numa mochila. Então... a gente fala que o Torocast cabia só numa mala. Hoje tem mala, mochila e uma sacola. Ainda teve que vir no carro, né? Mas assim, ó... contando um pouco da história antes da extensão. O Torocast começa comigo, com a figura eu, Antônio. E eu fiz um curso em julho de 2021, não, antes de julho, né, mas em julho eu criei o Torocast, que foi um curso de uma organização educacional chamada Mapa Educação. É uma organização que foi criada por ativistas da educação, deputados federais, senadores e outros ativistas locais do Rio, São Paulo e por aí, que estavam muito preocupados com a educação no Brasil, sobre as diretrizes das políticas públicas a nível nacional e regional. E criaram essa organização com o intuito de formar lideranças em estados. Eu sou a liderança hoje aqui no Amazonas, e para eu concluir esse curso, eu tinha que criar um projeto prático. E eu pensei, por que não? Eu fiz um curso sobre oratória, educação, universidades. Eu tinha um mentor, eu mando até um abraço, o Arthur, foi meu mentor durante esses 5 meses de curso, e ele falou, pô, Antônio, chama teus amigos, eu acho que você não precisa fazer sozinho isso aí, chama teus amigos e eu acho que eles vão comprar super a ideia. E aí eu cheguei, nunca me esqueço, a gente foi lá pro condomínio, né? Aqui no condomínio mesmo. Aqui mesmo lá. Chamei todo mundo, chamei Pedro, Guilherme, Thales, Renan, reunimos numa rodinha e falei, olha, vou abrir um podcast, eu acho que a gente, quem quiser, olha, eu tô chamando agora que eu vou comprar, eu já comprei o microfone, vou gastar do meu dinheiro, vamos fazer uma vaquinha, comprar outros 2, que são esses 2 que estão aqui na mesa, foram caros, parcelamos de 10 vezes, e cada um vai trabalhando, o Guilherme na pesquisa, eu troquei de trabalho várias vezes, o Renan estava estagiando em Direito na época, e fomos comprando tripé, esse eu acho que é o 4º tripé, comprei um 2º celular para fazer gravação, eu não tô até pagando ele ainda, e a gente vai crescendo e vai fomentando. Esse é meu notebook, tem um 2º caso isso aqui dê problema, mas assim, nós não temos recursos financeiros, eu acho que o projeto de extensão foi muito bom, porque hoje tu tem uma bolsa que pode atrasar, pode acontecer qualquer temporalidade, mas tem um vínculo com a gente, sério. E eu acho que isso é muito bom porque a universidade criou esse vínculo que a gente queria, que dá uma seriedade para o nosso projeto. E acho que para a gente vender para uma pessoa ou para os próximos passos, isso gera uma credibilidade muito maior. Então acho que, aproveitando esse gancho, essas são as expectativas que a gente tem no Torocast nesse projeto de extensão com o EA. A gente não está aqui só para gravar episódios e entregar. A gente não está aqui para fazer aquele relatório, entregar para o professor e passar direto e não fazer PF. A gente está aqui para gerar uma credibilidade, ser conhecido notadamente na Universidade do Estado do Amazonas e quem sabe por fora, e entregar esse conteúdo de qualidade e também ir para os congressos, né? Ir para um eventual congresso científico, quem sabe publicar o Torocast como um artigo com nossos resultados para mostrar para outras pessoas no Brasilzão que a gente está fazendo, que é totalmente viável, uma ferramenta que está se popularizando mais. Infelizmente, por estudos próprios de algumas empresas aqui na região norte, o público nortista ele é o que menos usa podcast. É mais fácil a pessoa ver um Reels do Instagram do que ouvir um podcast ou assistir um podcast. Mas eu acho que a gente quebra um pouco dessa cultura quando a gente vai ingressando e interagindo em temas do dia a dia. Por exemplo, hoje a gente está aqui falando de PAIC, de iniciação científica, de extensão. Eu acho que quando terminar esse episódio, a gente tem que direcionar para um público. E eu acho que perfeitamente quem poderia estar ouvindo esse episódio são os calouros hoje de engenharia na EST. Que a gente está falando de muitas oportunidades que muita gente no início do curso ainda está perdida. E às vezes até quem está no meio ainda está perdido. Sim. Então, acho que aproveitando esse gancho, eu queria, começando do Antônio, ouvir as expectativas que tem para o projeto. O que tu visualiza, assim, o que tu gostaria? Eu, Antônio, meu xará, tu falando, eu, Antônio, gostaria que com o projeto de extensão a gente alcançasse, fizesse isso assim assado. Aí depois vai para o Brasil e eu falo também. Cara, o que eu espero assim do projeto de extensão é ele mostrar mais do universo acadêmico, entendeu? Não só para os nossos ouvintes, como
vocês já têm algum conhecimento sobre isso e tal, mas até pra mim mesmo, pra mim, pro pessoal da minha turma, pra gente ter mais esse contato, pra gente saber mais da nossa própria universidade, das coisas que acontecem, conhecer mesmo tudo. É isso que eu espero. Bom, eu espero que a gente consiga também dar essa notoriedade para o meio acadêmico que o que é feito lá, e que as pessoas conheçam e comecem a ver, poxa, a universidade é uma coisa bacana, é bom ter uma universidade aqui na minha cidade, no meu estado. Mas também o que eu espero muito assim de coração é conseguir dar voz e para visualizar, para que as pessoas que venham aqui contar suas histórias e ter esse momento para que elas falem do que já fizeram, das experiências, do que elas esperam do futuro. Esse foi sempre o princípio do Por Trás do ToraCast. Eu acho que o projeto de extensão não foge muito disso. Tornar mais palpável também, né, Isso. Os projetos. Exatamente. Os projetos E também até discutir, ter oportunidade de, para quem não tem muita vivência nesse meio da ciência, poder trazer essas discussões que estão acontecendo ao nosso redor, às vezes sem a gente perceber, que estão mudando o nosso mundo, e como a gente traz isso para a mesa aqui para a galera que ainda não está habituada a isso. Eu acho que isso é muito legal. E é isso que eu espero, particularmente, principalmente desse projeto. Você, meu amigo, o que você espera desse projeto? Achei até engraçado agora. Não, acho que o que vocês falaram é muito do que eu espero. Eu espero que a gente possa resgatar um pouco da origem do ToraCast também. O ToraCast, para quem não sabe, ele não é só um podcast. É mais que uma conversa. São oportunidades. Esse é o nosso lema. Nosso slogan. A gente tem até slogan, tá? Quando a gente criou o ToraCast, a gente não pensou só no podcast. O podcast é um eixo. A gente tem slides, a gente tem documentos, tem planejamento, teve Excel quando foi criado o ToraCast raiz. Inclusive, acho que nessa semana a gente vai fazer o planejamento do ano que vem, Guilherme. E planilha para dar e roer. E a ideia é que um dos pilares do ToraCast fosse a gente poder ter uma comunidade e fazer uma mentoria. Então, eu acho que assim, para quem está nos escutando ou assistindo, não se sintam limitados de contactar com a gente. Acho que esse canal do projeto de extensão ele tem que ser muito aberto. Então, assim, eu sou de economia, o Guilherme e o Antônio são de engenharia química, a gente tem pessoas no ToraCast que são do direito, que são da área de computação, ciência da computação, temos gente na área da saúde, temos gente que trabalha, mas não tem faculdade. Então, acho que a gente tem que criar uma porta aberta também para além da extensão, para o nosso propósito realmente. E aproveitando o gancho, queria guiar nosso encerramento para o episódio não ser tão longo, até porque esse é apenas o primeiro. E queria começar com o Guilherme, e vai para o Antônio e eu encerro dando umas falas. Vamos lá, Guilherme? Um comentário final. Bom, acho que só dar alguns esclarecimentos que eu acho que é importante, né? Até comentei no Reels lá para o pessoal, mas que por conta agora do projeto a gente pretende ter duas programações dentro do ToraCast. Não vão diferir muito uma da outra, porque o formato é bem parecido. Mas é uma especialmente para a série do projeto, né? Os episódios têm uma certa conexão entre eles. E outra do que a gente está já mais acostumado a fazer no ToraCast, que não necessariamente tem muita continuidade entre um e outro. São temas dos mais variados e não chega a ser aleatório, mas pode ir de uma ponta a outra bem rapidamente. Então vão ter essas programações distintas. A gente está pensando ainda como fazer isso, transmitir essa diferenciação numa identidade visual, talvez na forma como a gente divulga os episódios em si, mas vai ter essa distinção e isso talvez implique que a gente vai ser mais ativo nas nossas plataformas. Sem dúvida. E agora a gente vai ter que trabalhar dobrado. Sem ganhar nenhum centavo. Só o sem ganhar Muita gente achou que eu tava triste anunciando isso, mas eu tô gostando de voltar pro ToraCast, então é isso aí. Vamos lá, Antônio. Cara, eu acho que só salientar sempre a importância dessa interação nossa com o público que tá ouvindo a gente. E assistindo. E assistindo, né? Porque eu
Descobri não, né? Eu relembrei que temos disponível no YouTube também. Eu fiquei tanto tempo só acompanhando pelo Spotify que não lembrava desse fato. E pedir essa interação que só cresça, que tenha sempre esse contato, que possa dar sempre ideia pra gente do que pode aparecer aqui, do que vocês querem conhecer mais. E é isso. Maravilha. Vou fazer algumas falas de encerramento. Só a fim de direitos legais, né? Nós todos autorizamos nosso uso de imagem aqui presente para qualquer comunicação. Brincadeira. Para qualquer comunicação institucional da UEA, né? Até porque o projeto de extensão, nós podemos solicitar essa parceria com a universidade para trazer uma divulgação ampla para o Torocast. Durante este episódio a gente citou o nome de algumas empresas, organizações. Pessoas. Vale salientar que a gente não é patrocinado por nenhuma organização, o nosso único vínculo ele é um institucional com a UEA. Então você que está escutando e assistindo, a gente não faz nenhuma recomendação de venda, assinatura de produto. Você é livre para isso, fizemos apenas algumas citações. E para você que não nos conhece e está conhecendo a primeira vez agora, nós estamos disponíveis no Spotify, no Google Podcasts, no Anchor, que é a plataforma subsidiária do Spotify para ouvir também podcasts. Estamos no Apple Podcasts, estamos no YouTube. E se você não tem acesso a nenhuma dessas plataformas, procura algum de nós na universidade, ou com a professora Ellen, ou talvez pela guia da ProEx, que a gente disponibiliza até em pendrive. A ideia é que o podcast ele seja totalmente democrático, 100%. Então você que tem uma dificuldade no seu 4G, a gente quer alcançar e quer que você escute também. Se quiser a transcrição também. Transcrição já é difícil. Transcrição pede do Guilherme. Nossa página de rede social principal é o Instagram, @ToroCastOficial. A gente também está no TikTok com Cortes Torocast. E se eu esquecer alguma coisa, a gente pode estar anunciando, vejam no Instagram ou nas nossas outras canais. Muito obrigado. Esse é o primeiro episódio de uma série que vai ser muito formidável. Não é só uma conversa, são oportunidades e é isso, gente. Muito obrigado, valeu. Valeu.